Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, fazer aquele pedidinho básico que a gente sempre faz, né? Like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, garanta aí a sua inscrição no canal para vocês receberem sempre a atualização quando sair vídeo, etc. Tá? E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá? Compartilhando, curtindo, a gente consegue alcançar outros torcedores do Arsenal que não têm conhecimento do nosso canal, entendeu? Então é importante que a gente faça esse trabalho aí para que a gente consiga trazer mais torcedores para acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, tá? Hoje vamos falar sobre o resumo da partida entre Arsenal 3, Kairat do Cazaquistão 2. Beleza? Então, o Arsenal vinha de uma noite pesada, noite na Inglaterra, né? Tarde aqui no Brasil, para quem está no Brasil. A derrota de 3-2 também, né, para o Manchester United, em pleno Emirates Stadium, havia deixado um gosto amargo, tá? Questionamentos e uma atmosfera meio que sombria ali entre os torcedores e alguns analistas ali de futebol, né? Mas o futebol, como sempre, ele oferece respostas meio que rápidas. Às vezes rápidas até demais. A gente viu depois do jogo contra o Manchester United, eu até fiz um vídeo aqui, quem não assistiu tem aqui no canal, só procurar ali. As pessoas, e eu já falei isso aqui algumas vezes, que tem algumas pessoas que às vezes elas estão com raiva e elas vão, sei lá, xingar todo mundo na rede social, em grupo de WhatsApp, porque ela tá revoltada, entendeu? Às vezes porque perdeu um jogo, um jogador perdeu um gol e tal, e aí ela simplesmente começa a tomar decisões muito ruins em momentos ruins, tá? E uma vez eu escutei de uma pessoa que ela falou pra mim o seguinte: Barão, nunca faça nada se você tiver com uma emoção muito aflorada, tá? E aí quando ele fala emoção muito aflorada, ele fala raiva, a própria felicidade, entendeu? Porque você vai fazer uma cagada, entendeu? Você vai fazer talvez uma coisa que quando você voltar para a racionalidade, você vai falar assim, cara, por que eu fiz isso? Entendeu? Sei lá, às vezes tu tá muito feliz, foi promovido no trabalho e tal, não sei o que, tá com a emoção lá no alto, aí tu vai lá e compra, sei lá, um carro que você não, às vezes não consegue nem custear esse carro. Mas só porque você estava feliz, aí achou que conseguia custear pelo salário, mas você não fez as contas que o carro tem, não é só parcela, tem seguro, tem IPVA, tem manutenção, tem combustível. Você não fez esse cálculo, você só fez o cálculo de comprar o carro. Então você estava com uma emoção muito forte, porque você foi promovido na sua empresa, ganhou um aumento, e aí você foi lá e acabou fazendo uma cagada. Entendeu? Então, muitas pessoas, elas não esperam elas aterrissarem, entendeu? Passar um tempo e tal, às vezes até no dia seguinte, aterrissar e começar a discutir. Não, ela quer discutir ali no calor do momento. E a chance disso dar cagada é muito grande, entendeu? Então, perdemos para o Manchester United? Perdemos, mas as pessoas vieram como se tivesse acabado o mundo, entendeu? A gente tem que entender que o Manchester United ele joga só uma vez na semana. Eles não disputam mais nada, eles só disputam a Premier League. Então eles estão treinando a semana inteira. Então é meio que obrigação deles fazerem isso, de certa forma. Entendeu? Enquanto outros clubes estão jogando final de semana e meio de semana. Final de semana e meio de semana. Então é meio que obrigação deles.
entendeu? Pelo menos jogar bem. Pode ser que não ganhe, mas jogar bem, entendeu? E a gente teve oportunidade. Inclusive eu falei no meu vídeo que o problema do Arsenal em alguns jogos é concentração. E faltou concentração ali, entendeu? No jogo. Então, toda vez que o Arsenal jogar mal, entendeu? Ou perder um jogo, que eu espero que não perca tantos pra gente ser campeão, cara, aterrissa, entendeu? Aterrissa, entendeu? Espera aquela emoção passar e aí você começa a discutir futebol. Ou qualquer coisa, entendeu? Isso vale pra vida, entendeu? Trabalho, casa, tudo. Amizade, serve pra tudo, entendeu? Nunca discuta qualquer coisa com uma emoção aflorada, porque a chance de você fazer cagada é muito grande, tá? E aí, voltando ao vídeo, bastaram 102 segundos, tá? Para que todo aquele peso evaporasse, tá? O Vitor Gyökeres abriu o placar, tá? Contra o Karate e deu início a mais uma noite europeia vitoriosa para o Arsenal. Não era apenas mais um gol, era o símbolo de um time que, mesmo pressionado, mantém sua identidade, mantém o seu controle emocional e sua ambição. Como eu falei para vocês no vídeo do Manchester United, eu acho que o problema do Arsenal não é emocional. Que muita gente fala assim, o Arsenal tá com problema emocional e tal, não sabe se vai... Não, para mim não é emocional. Para mim é concentração, tá? Então, nesta análise que a gente vai fazer aqui hoje, um pouco mais aprofundada, vamos destrinchar a vitória do Arsenal de 3-2, tá? O significado de uma campanha perfeita na fase de grupos da Liga dos Campeões, o impacto do retorno do Havertz, tá? Vamos falar do Havertz aqui. A evolução dos nomes, de alguns nomes contestados, que aí entra meio que nessa questão aí da emoção, tá? E principalmente o que tudo isso diz sobre o Arsenal de Mikel Arteta na temporada. Então, vamos lá. Uma campanha perfeita, tá? O contexto histórico disso. O Arsenal encerrou aí a fase de liga, né? Da Liga dos Campeões com 8 vitórias em 8 jogos, tá? Foi o primeiro time aí nesse modelo a terminar invicto. O Liverpool teve a chance na temporada passada, mas não conseguiu, porque eles perderam o último jogo para o PSV, se eu não me engano. Então é um feito raro, tá? Especialmente considerando o nível dos adversários enfrentados. Lembrando que o Arsenal o Arsenal é pote 2, então o Arsenal tem 2 times de pote 1 para enfrentar e pegou um time de pote 2 difícil também. Então a gente pegou o Bayern de Munique, pegamos Inter de Milão e pegamos o Atlético de Madrid, tá? E no fim a gente pegou o Kairat, que estava estreando aí na Champions League. Antes mesmo da bola rolar, a liderança do grupo já estava praticamente garantida, tá? Então a gente tinha 3 pontos de diferença ali para o Bayern de Munique, um empate para a gente já bastava, tá? Mas a ideia é sempre estar ganhando os jogos, até porque isso vale grana, tá? Depois eu vou trazer para vocês aí quanto que o Arsenal já ganhou nessa Champions League. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava manter o padrão que a gente tem. A mentalidade vencedora e o controle emocional após uma derrota para o Manchester United, tá? Então, esse tipo de jogo costuma ser... Eu ia falar a palavra traiçoeiro, mas eu não sei se é traiçoeiro. Mas assim, como a gente veio de uma derrota, entendeu? Qualquer coisa que acontecesse ali diferente, que eu achava difícil acontecer, por mais que a gente entrou ali com o time, com o nosso segundo time, né? Podia gerar alguma frustração aí na torcida, entendeu? Então o Arsenal passou por elas, ainda que com pequenos deslizes, tá? E aí sai a escalação do Arsenal, tá? Com 2 surpresas, vamos botar assim,
Então a gente teve a entrada do Havertz iniciando o jogo e o Calafiori também, que já estava há mais ou menos ali um mês sem jogar. Então ele entra ali no time do Arsenal na escalação. Então o Kai Havertz foi titular pelo Arsenal após 357 dias, tá? Um número que diz muito sobre o último ano do alemão, tá? Cirurgia muscular ali na parte da coxa, tá? Problemas no joelho, uma recuperação mais cuidadosa ali com ele, tá? Um processo físico e mental que é um pouco desgastante. A gente até conversou uma vez lá no grupo do WhatsApp falando sobre isso, né? Deve ser muito difícil para o jogador quando ele volta a jogar, porque todo esse tempo, teoricamente, a maioria desse tempo, né, grande parte desse tempo que ele está lesionado, ele passa sozinho, entendeu? Ele e ali o departamento médico fazendo as atividades. Então você tem que ter muita cabeça para você conseguir voltar, entendeu? E voltar bem, tá? Então, esta foi apenas a quarta aparição do Havertz na temporada, tá? Mas desde os primeiros minutos ficou claro, ele não estava ali apenas para recuperar o ritmo, tá? Ele estava ali para causar um grande impacto. Então, o Havertz participou diretamente dos 3 gols do Arsenal, tá? Ele deu no primeiro gol a assistência para o Gyökeres, fez toda ali a jogada, né, do segundo gol, uma jogada individual dele, e participação ali decisiva na jogada que terminou com o gol do Martinelli, tá? Então, mais do que números, sua leitura de jogo, sua mobilidade, sua capacidade de acelerar transições deram outra dinâmica ao jogo. Outra questão importante sobre o Kai Havertz, quem assistiu o jogo viu que ele colocou o Viktor Gyökeres como ponto focal para ele. Então ele tentou bastante jogadas ali com o Gyökeres, tá? Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, pô, Barão, o Gyökeres perdeu muito gol, tá? Eu, particularmente, não acompanho o campeonato português. Ele fez muito gol, mas eu também não sei quantos ele perdeu. Eu não sei se ele era de perder muito gol, entendeu? E porque lá tinha muita oportunidade, ele acabava fazendo muitos. Não sei dizer. Mas eu vejo uma evolução no Gyökeres, entendeu? Eu venho acompanhando e venho vendo uma evolução dele, tá? Eu já falei para vocês, essa temporada é uma temporada de adaptação para ele, para o Eze, para o Nkapie, entendeu? São temporadas de adaptação para esses jogadores. Nem todos os jogadores vão ter uma adaptação igual ao do Zubimendi, tá? Que já chegou, já vestiu a camisa, já está meio que adaptado ali ao time, entendeu? Por mais que ele tenha errado um passe, ali foi no jogo contra o United, ele foi mais erro técnico, entendeu? Do que adaptação, ali foi erro técnico propriamente dito, tá? Tem nada a ver com adaptação. Então, eu vejo uma melhora ali no Viktor Gyökeres. E eu falei para vocês que ano que vem eu vejo um Viktor Gyökeres fazendo mais gols, participando mais, entendeu? E como eu falei para vocês, quem me acompanha desde o início do canal, eu sempre falei que eu via o Gyökeres ali como reserva do Havertz. Mas ontem o Havertz jogou mais recuado, tá? Então ele jogou mais como um meia ali, então teve a oportunidade do Gyökeres ali ser o 9. Então eu gostei muito da questão do Havertz, porque ele sempre procurava o Gyökeres. Ele tinha como ponto principal ali o Viktor Gyökeres, então ele tentou bastante passe. Às vezes ele até errou alguns passes, tá? Tentando ali o passe pro Gyökeres, mas ele tentou bastante ali acionar o sueco, tá? E numa dessas, tá? O Gyökeres abriu o placar, tá? Que foi logo aos 2 minutos. O gol nasceu ali já do nosso sistema defensivo, onde o Calafiori ele tira o perigo ali da zaga, tocando para o Eze. Um belo passe do Eze também para encontrar o Havertz, e o Havertz rapidamente toca ali pro Gyökeres. Parece que o Havertz já sabia mais ou menos onde o Gyökeres ia estar, e aí o Gyökeres, naquele estilo Gyökeres mesmo, né, partindo em velocidade,
ele consegue fazer o gol, tá? Então, às vezes as pessoas criticam muito o Gyökeres, mas o Gyökeres ele é um cara que vem fazendo teoricamente bastante gols. Porque, por exemplo, se a gente pegar para medir o Gyökeres com a régua do Haaland, entendeu? O Haaland é um jogador extra classe, entendeu? Ele é totalmente diferente, ele é fora da curva, entendeu? Então, e por exemplo, eu trouxe até uns dados recentemente, entendeu? Eu joguei até lá no grupo, botei no nosso Twitter, que o Haaland, antes do jogo que eles jogaram contra o Galatasaray, ele estava 13 jogos sem fazer gol. E ninguém via, ninguém falando do Haaland, entendeu? Foi o maior jejum dele desde, acho que, do Salzburg, entendeu? Acho que foi alguma coisa assim. Então ele tava 13 jogos sem fazer gol, mas ninguém falou nada, tava todo mundo, ó, quieto. Quer dizer, deixa eu só corrigir aqui o que eu falei. 13 jogos sem gols, sem pênalti, entendeu? Então, assim, ele fez gols de pênalti, mas com bola rolando, ele não fez, entendeu? Então, assim, mas, assim, todo mundo quieto. Ninguém falava nada, entendeu? Mas é só fazer, o Arsenal fazer um gol de bola parada que todo mundo fala, o Arsenal só faz gol de bola parada. Meu Deus, o Arsenal só faz gol de bola parada. Entendeu? Então, assim, a mídia inglesa, ela não mede as coisas com a mesma régua. Entendeu? Então é bom vocês ficarem de olho nisso aí também, tá? Mas o Gyökeres, eu vejo que ele vem evoluindo. O Gyökeres, ele estava morando em hotel, agora ele já está morando numa casa. Isso também influencia bastante no cotidiano, na vida do jogador, entendeu? Então é importante, eu acredito que ele está evoluindo, acredito que ele vai evoluir ainda mais, tá? E talvez o Havertz seja o cara que vai fazer ele dar o estalo e clicar no time do Arsenal, tá? Mas vamos aguardar, tá? Eu vejo sim uma evolução ali no jogo do Gyökeres. E continuando no Gyökeres, o Gyökeres poderia inclusive ter saído do primeiro tempo com um hat-trick, entendeu? Ele teve oportunidade, teve um lance lá que a bola veio cruzada, que ele se joga, entendeu? Para mim ali não foi gol perdido, tá? Porque a bola vem muito forte, entendeu? Ele se joga, ele faz certo, só que a bola bate no pé dele e sobe, entendeu? Ali não tinha muito o que ele fazer, não foi erro técnico, ele fez certo, ele se joga ali para o encontro da bola, só que a bola sobe, mas teve outras oportunidades ali que ele teve e ele acabou não fazendo, tá? Mas eu acho que isso também faz parte do amadurecimento. Quem conhece também o Haaland, eu tô pegando o Haaland porque o Haaland é extra classe, entendeu? Por isso que eu tô pegando ele como comparação. O Haaland também perde bastante gol, tá? Ele faz bastante gol, mas ele perde bastante gol também. Então quem acompanha aí alguns jogos do Manchester City vê que às vezes o Haaland também perde alguns golzinhos ali, então é normal, tá? Então a movimentação do Gyökeres, eu vi ele com uma movimentação muito agressiva, tá? Atacando os espaços, que é aquilo que a gente sempre pediu que ele fizesse, tá? E pressionando a saída adversária e oferecendo profundidade constante. Isso já é uma comum do Gyökeres, ele já faz isso, ele já pressiona constantemente a saída da adversária, ele segura bastante os zagueiros ali no sistema defensivo, então dificilmente os zagueiros avançam muito, dando opção ali para os meias, tá? Então, eu acho que o Gyökeres ele ainda vai dar muitos frutos aí no Arsenal, tá? E só pegando um gancho, depois eu vou falar sobre isso também, fazer um outro vídeo sobre isso, mas surgiu a especulação do Julian Álvares, tá? No Arsenal vem se falando aí hoje o Isaac Khan, que é do Mail, né? Ele trouxe que o Berta negociou com ele e tal, tudo certinho, negociou com o Manchester City, então sabe todas as entranhas ali do contrato do Julian Álvares. Eu vejo a torcida muito esperançosa, feliz com essa notícia, da possibilidade da gente contratar o Julian Álvares no verão. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês reclamam tanto do Gyökeres, o Julian Álvares ele não faz gol desde setembro, tá? Quer dizer, de setembro para cá ele fez um gol. Um gol. Então, assim, beleza, eu gosto muito do Julian Álvares.
Gosto muito, mas ele tá jogando um campeonato espanhol, entendeu? Que é um campeonato muito mais fraco que a Premier League. E em 4 meses ele tem um gol, entendeu? Então, só para vocês, quando forem criticar, que, por exemplo, vocês criticam o Gyökeres está fazendo os golzinhos dele ali, entendeu? Mas o Julián Álvares está jogando no Campeonato Espanhol e só fez um gol, a gente vai passar pano, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar essas informações também antes da gente ficar aí, entendeu? Falando um monte de coisas, às vezes, do jogador. E aí, eis que a gente toma um susto, tá? 5 minutos depois do Gyökeres ter aberto o placar, o Arsenal sofre um empate, tá? O Calafiori puxou a camisa do Jorginho, tá? Dentro da área, Jorginho, jogador do Kairat. O árbitro, ele não marcou no campo, tá? Eu acho que ele nem viu o lance, entendeu? E o VAR interviu, tá? Chamou o... Foi pênalti, claro, entendeu? O Calafiori puxa a camisa, entendeu? Aí muita gente vai falar assim: mas um erro infantil do Calafiori. Mais ou menos. Por quê? O Calafiori, ele tá praticamente um mês fora de combate, né? Sem jogar. E ele tá sem ritmo. A chance dele fazer cagada é muito grande. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, e sou chato, na questão falando de adaptação. Às vezes as pessoas falam assim, tem que jogar com o sub-15. Não, não tem que jogar com o sub-15. Porque os jogadores, eles têm que ter ritmo de jogo. Justamente para não acontecer isso. Porque o jogo é acelerado. Entendeu? Então, se você não está no ritmo do jogo, a chance disso acontecer é muito grande. A chance de acontecer um problema como esse, por ele estar ali ainda voltando, não estar acostumado com o ritmo de jogo, estar voltando de lesão, esses erros acontecem. E são mais comuns do que a gente pensa. Entendeu? São mais comuns do que a gente pensa. E aí o juiz marcou o pênalti, tá? E o próprio Jorginho foi lá, bateu e converteu, deslocando ali o Kepa, que era o nosso goleiro, tá? O empate serviu ali como uma luz de alerta, tá? Mesmo contra o lanterna da competição, tá? As desatenções defensivas são coisas que o Arteta ainda precisa ajustar, entendeu? A gente, no início da temporada, não levava gol e agora todo jogo a gente está levando gol. Então é uma coisa que o Arteta precisa ajustar, tá? Mas eu não vejo assim o caso do Calafiori como um erro muito grande, porque ele está muito tempo sem jogar, então a chance dele de acontecer aquilo ali era muito grande, entendeu? Dele perder um tempo de bola, isso provavelmente poderia acontecer, assim como poderia acontecer com o Havertz também ali no meio campo, entendeu? Errar bastante passe, porque não tá no ritmo do jogo, aí não conhece ainda os jogadores que estão do lado dele, entendeu? Então era super normal, só para não passar só pro Calafiori, entendeu? Mas podia acontecer com o Havertz também. É porque a maioria dos jogadores ali o Havertz já conhece, né? O Havertz já está há mais tempo no elenco, então ele já conhece a maioria dos jogadores ali. E aí, falando de Havertz, o Havertz, ele assume o protagonismo do jogo. Ele já tinha dado um passe pro Gyökeres no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, pro primeiro gol. E a resposta, logo do gol do Kairat, a gente faz aos 15 minutos. Então, aos 15 minutos de jogo, o Havertz recebe do Ben White, tá? A bola ali na direita. Ele puxa pro pé esquerdo, tá? Só que a jogada é linda que o Havertz faz. E ele finaliza com muita precisão ali com a perna esquerda pro gol, tá? Um gol que misturou técnica, confiança, leitura de espaço, tá? E era o gol de quem precisava nesse momento, tá? Um gol para dar mais confiança pro Havertz. Se ele estava precisando de confiança, era de gol que ele precisava. Não para confiança, tipo, de jogador mesmo, mas tipo, de um jogador que tá voltando de lesão, entendeu? Então ele precisa ali recuperar ritmo de jogo, então ele precisa também de confiança, e nada melhor do que para dar mais confiança, um gol, entendeu? Então, para um jogador que passou meses longe do gramado,
ele volta pro jogo sem medo de decidir, né? E no final da partida, ele vem ser considerado, né, o Man of the Match ali. E uma coisa importante é que dos 8 jogos do Arsenal, foram 8 Man of the Match diferentes, entendeu? Não foi igual nenhuma partida. Então todos os jogos ali foram um Man of the Match diferente. Dessa vez foi o Kai Havertz. E aí sai o terceiro gol, tá? Que nasceu de uma jogada coletiva, tá? O Norgar com um toque de calcanhar, um passe lindo, outro jogador que jogou bem, entendeu? Foi o Norgar. Lembrando, tá, gente? É o Kairat. Vamos ser sinceros, é o Kairat. Mas esse jogo é importante para dar confiança e dar ritmo de jogo para os jogadores que não estavam jogando. A gente não pode pegar esse jogo como parâmetro. Isso é um ponto importante também. Entendeu? Esse era o jogo para dar confiança a certos jogadores. Entendeu? E aí o Norgar é um jogador desses que jogou muito bem, inclusive. Jogou muito bem o jogo. Tá? Nesse lance ele dá um toque de calcanhar, que ele encontra o Havertz. Tá? O Gyökeres ele tenta finalizar, mas a bola sobra ali pro Gabriel Martinelli na segunda trave. Tá? No início o gol foi anulado, tá? Por impedimento, mas ali o VAR também, mais uma vez entrando em ação, entrou ali e corrigiu o lance, e aí deu o gol para o Arsenal. E aí a gente vai para o segundo tempo, tá? Sai o Havertz, sai o Calafiori, tá? Entra o Hincapié e entra o Odegaard, tá? Claro, era uma decisão que, com certeza, voltando desse tempo todo de inatividade e sabendo de algumas notícias que saíram aí, que o Arsenal tá tendo precauções com o Havertz, porque o joelho dele vem inchando, era normal que o Havertz fosse substituído. E aí entra o Martin Odegaard no lugar dele. O Odegaard teve 2 chances ali de marcar de cabeça, não conseguiu, tá? Defesas do goleiro. O Madueke também testou o goleiro do Kairat com o chute de longa distância. E o Arsenal ali, de certa forma, manteve o controle da partida, tá? Mas tem isso também, o Arsenal reduziu o ritmo. Por que o Arsenal reduziu o ritmo? Porque precisava priorizar a gestão física, tá? Então, normalmente, o Arsenal, quando ele está principalmente ganhando com 2 gols de diferença, ele faz esse tipo como é que eu vou falar? Ele começa a fazer essa questão de priorizar a parte física. Ele desce muito o ritmo da partida e fica mais trocando passe, tá? Então, isso era totalmente normal, visto que a gente vem tendo muitas lesões. Não faz sentido, a gente já estava ganhando de 3-1, não fazia sentido a gente ficar correndo ali o jogo inteiro para fazer 5, 6, 7, 8, 9 gols, entendeu? No Kairat. O que vale a pena mais é a gente controlar ali a parte física dos jogadores. E o Arteta vem tentando fazer isso em algumas partidas, tá? E aí também o Arteta aproveitou para dar espaço para jogadores da base. 2 jogadores fizeram as suas estreias, tá? O Bailey Joseph, de 17 anos, e o If Ibrahim, que inclusive acabou de assinar o seu contrato profissional com o Arsenal, de 18 anos. Tá? Eles se tornaram o 18º e o 19º jogadores da base a estrearem sob o comando de Arteta. Tá? Isso é importante. O Arteta vem usando a base. Tá? E um dado que reforça a filosofia do treinador e a saúde estrutural do clube. Por quê? A gente precisa lançar esses jogadores para que a gente evite, às vezes, gastar dinheiro em um jogador numa posição que a gente tem dentro da base do clube. Entendeu? Muita gente falou precocemente, né? Porque o Nwaneri foi emprestado para o Olympique Marseille,
fez seu primeiro gol, inclusive eu assisti aqui o jogo do Olympique de Marseille, jogou muito bem, o Nwaneri jogou muito bem, ele fez um gol, e aí ele faz o gol, aí já começa, né? Ah, Arteta burro, emprestou o cara, Arteta, professor Pardal. Não, galera. Vocês esqueceram do Saliba? O Saliba foi emprestado 2 vezes, entendeu? Ele precisa jogar, ele precisa ganhar ritmo. E hoje saiu até uma notícia que preocupa o Arsenal, que parece que o De Zerbi pediu demissão lá, tá para pedir demissão, deixou a carta de demissão lá para a diretoria do Olympique Marseille. E o Arsenal emprestou o Nwaneri para o Olympique Marseille justamente por causa do De Zerbi, né? Então, não sei como é que vai ficar essas questões, mas o que eu queria dizer sobre o Nwaneri é que, por exemplo, hoje inclusive saiu uma notícia, se eu não me engano é do Ryan Taylor, tá? Ele fala que 3 clubes da Inglaterra, ou 5 clubes da Inglaterra, tentaram contratar o Nwaneri por empréstimo, 3 da Itália e 3 da Alemanha tentaram contratar. E muitos tentaram colocar a cláusula de compra. E o Arsenal imediatamente recusou, porque o Arteta vê futuro no Nwaneri no Arsenal. Então, às vezes as pessoas fazem algumas críticas que não procuram nem saber, sabe? A real verdade sobre a situação. Então, a ideia é utilizar o Nwaneri, entendeu? A ideia é utilizar o Nwaneri. O Nwaneri, ele quer jogar de 10. Isso é um ponto importante, porque muita gente falava assim, por que ele não coloca ele de ponta? Cara, ele não quer jogar de ponta. Ele quer jogar de 10, entendeu? Então, o Arteta tá tentando trabalhar isso nele, entendeu? Convenceu ele a ser emprestado. Isso é um ponto importante, ele não queria ser emprestado. Convenceu ele a ser emprestado, ele jogou de 10 no jogo do Olympique Marseille. Então, é lapidar, entendeu? Igual a gente fez com o Saliba, emprestou ele 2 vezes, emprestamos ele pro Saint-Etienne, emprestamos ele pro Olympique Marseille, entendeu? Então é importante a gente manter esse jogador para quando esse cara chegar, ele já chegar meio que pronto, entendeu? Pelo menos para a gente colocar ele de forma que ele consiga jogar o jogo ali, entendeu? Porque foi o que eu falei também, ele faz o gol, mas a quantidade de espaço que o campeonato francês dá é muito grande. Então ele tinha espaço toda hora. E isso é bom, porque ele vai criando ali aquela casca durante os jogos, entendeu? Então é importante, mas vamos esperar ver o que acontece aí com o De Zerbi para ver o que acontece também aí com o Nwaneri, mas só para as pessoas ficarem mais tranquilas é que o Arsenal vê o futuro no Nwaneri dentro do clube, até por isso a gente renovou o contrato com ele no início dessa temporada. Tá? E teve no último lance da partida, tá? O Ricardinho, tá? Tomamos um gol de 2 brasileiros, marcou mais um gol para o Kairat, tá? Um gol de consolação que impediu o Arsenal de entrar, bater mais um recorde, né? Como o primeiro time a vencer os 8 jogos consecutivos da Champions League por 2 gols de diferença, tá? Por um detalhe pequeno, que seria uma coisa simbólica, né, do nível de exigência ali que esse time criou. Eu não vi, mas eu li muita gente falando que o Nkapie ficou muita raiva depois que a gente tomou esse gol, tá? Mas é outra coisa também que eu percebo. O Arsenal, ele é um time... Claro, nenhum time gosta de levar gol, mas o Arsenal, ele fica muito frustrado. Você vê na cara dos jogadores que eles ficam com muita raiva quando eles levam o gol, tá? Então, eu acho que é uma coisa que o Arteta precisa corrigir dentro do nosso sistema defensivo, tá? Que a gente vem levando gols em todos os jogos. A gente não levava gol, agora a gente está levando gols em todos os jogos, então é uma coisa que a gente precisa corrigir no nosso time. E o que essa vitória representa, né? O Arsenal volta agora suas atenções para a Premier League, tá? Com o confronto ali contra o Leeds em Ellen Road, tá? Mas o cenário europeu é uma mensagem clara, tá? Este Arsenal, ele não é apenas competitivo,
ele é consistente, ele é profundo e mentalmente preparado. Foi aquilo que eu falei. Mentalmente preparado, o Arsenal é. Agora, precisa se concentrar mais no jogo. Tá? Isso é importante, porque os gols que a gente vem levando por falta de concentração dos jogadores. Entendeu? E aí, com o retorno do Havertz, a consolidação do Gyökeres e a força do Martinelli e a liderança do Arteta, o clube entra na fase eliminatória como um dos favoritos reais ao título da Liga dos Campeões. E um ponto importante que eu queria trazer aqui também é a entrevista do coletiva do Arteta antes do jogo contra o Kairat. Tá? A mídia, a torcida, foi muito para cima dos jogadores. Lembrando, galera, a gente é o líder da Premier League, a gente é o líder da Champions League, a gente está na semifinal da Carabao Cup, a gente está nas quartas finais da FA Cup. Então, e mesmo assim, ainda tem gente que reclama. Tá? Oscilações vão acontecer, isso acontece com qualquer time. Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o Thierry Henry ou o Theo Walcott, que falou que não existe essa questão do time perfeito. Os clubes vão chegar um momento, eles sempre vão oscilar dentro do campeonato. E se vocês pararem para pensar, o Arsenal só perdeu 3 jogos. E só perdeu um jogo dentro de casa. Então, eu acho que eu entendo a apreensão da torcida de querer ganhar o título. Eu acho que isso faz parte, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente é aquilo que eu falei lá no início, da emoção. A gente não pode fazer essa emoção gerar alguma coisa que a gente vai atacar. Por exemplo, vocês acham que os jogadores também não querem ganhar? Os jogadores, mais do que às vezes a torcida, eles querem ganhar, eles querem se provar, entendeu? São 2 anos, são 3 anos seguidos ganhando, ficando em segundo lugar, então também eles precisam se provar, entendeu? Eles também querem dar essa alegria para a torcida. Eles não estão jogando ali de sacanagem, entendeu? E aí o que eu fico puto é tipo, gente falando, o City tem que ganhar mesmo essa cambada de frouxo. O City tem que ser campeão mesmo, entendeu? Igual eu vi, vocês só vão dar atenção, igual eu vi uma página aí na internet que falou, vocês só vão dar atenção o dia que o City passar o Arsenal. Mano, isso aí não é torcedor, velho. Entendeu? Porque esses caras, eles só querem chegar lá no final, na verdade eles estão torcendo pro Arsenal perder, tá? Eles estão torcendo pro Arsenal perder o campeonato, pra chegar lá no Twitter, ou na qualquer rede social que seja, e falar assim, eu avisei. Entendeu? Os meus tweets não dão engajamento. Por quê? Eu sou um cara extremamente equilibrado. Entendeu? Quando eu tô falando com vocês, eu tento falar com menos de emoção possível, o mais racional possível, para eu não deixar a emoção fazer com que eu tome um viés totalmente diferente do que está acontecendo. E aí, o que acontece? As pessoas vão para a internet, mais uma vez, e começam a digitar um monte de besteira. E aí, sabe o que acontece? Depois volta tudo para se retratar. Já citei no caso do Madueke, um monte depois voltou para se retratar. E no jogo contra o Manchester United, muita gente desceu o sarrafo no Arsenal. E depois veio falar que, não sei o quê. Quando aterrissou, igual eu falei, foi pro racional, aí viu que não era isso, entendeu? Como eles colocaram ali. Não era isso. E outra coisa, a mídia, gente, infla muitas coisas. A mídia não gosta do Arsenal. Eles estão torcendo pra gente perder. Pra dizer que a gente pipocou. Entendeu? Pra dizer que a gente pipocou mais uma vez. É isso que eles querem. Entendeu? Eles não analisam o futebol. Eles torcem. Então são coisas totalmente diferentes. E aí quando a mídia toda tá batendo, os rivais estão batendo, aí vem a torcida do Arsenal e bate também. Aí vocês querem que o jogador chegue lá no jogo contra o Leeds, de boaça? Vocês acham que o jogador é o quê? Robô? É jogador de FIFA? Que a gente tá num controle ali controlando eles? Não, pô. Os caras têm isso aqui, ó. Os caras também sentem. Tipo, o cara pega a bola e toma a vaia dentro do estádio. Sendo que os caras são líderes do campeonato, estão se entregando dentro de campo.
Erros acontecem. Vários clubes já erraram também. E fora que teve erro de arbitragem também no jogo contra o Manchester United. Mas teve gente que falou assim: ah, esqueça o erro de arbitragem. Não, não esquece o erro de arbitragem. Isso faz parte do jogo. O árbitro não pode errar. Porque mesmo jogando mal, eu já falei isso no vídeo do Manchester United, não vou ficar me prolongando sobre isso aqui. Mas mesmo jogando mal, às vezes em uma bola, o time adversário tem um problema, faz uma falta fora da área, a gente consegue bater a falta e fazer o gol. Ou faz um pênalti, às vezes que meio que desnecessário. Entendeu? E aí a gente faz o gol. Quem não lembra do Liverpool no início da temporada? Que só fazia gol no final do jogo. Inclusive teve um jogo contra o Bournemouth que foi muito duvidoso aquele pênalti. Que o cara cruza a bola aos 49, o cara simplesmente põe a mão na bola. Então, ó, aterrissem, entendeu? Isso é importante. E aí, os dados da partida de ontem, tá? Posse de bola 66% para o Arsenal, 34% para o Kairat, quase 4% de expecting goals para o Arsenal, 1 para o Kairat. Total de chutes 25 para o Arsenal, 4 para o Kairat. Chutes não alvo 11 para o Arsenal, 2 para o Kairat. 10 grandes chances criadas para o Arsenal, 2 para o Kairat. Grandes chances perdidas, 8 do Arsenal, nenhuma do Kairat. Precisão nos passes, 89% do Arsenal, 70% do Kairat. Faltas cometidas, 14 do Arsenal, 10 do Kairat. E escanteios, 11 do Arsenal e 0 do Kairat. Aqui eu queria trazer alguns pontos importantes, não só desse jogo, mas, por exemplo, as pessoas que falam, o Arsenal só faz gol de bola parada. Aí tivemos 11 escanteios para cobrar e não fizemos nenhum gol de bola parada. E outra coisa, esse aí é mais importante. No jogo, juntando o jogo do Manchester United e o jogo contra o Kairat, a gente sofreu 5 chutes ao gol. Os 5 foram gols. Isso é um caso que a gente precisa olhar e o Arteta precisa olhar com carinho. Hoje saiu uma notícia de que o Arteta reviu o jogo contra o Manchester United 2 vezes, tá? Para ver onde ele errou. Aí teve até um caso no nosso grupo do WhatsApp que uma pessoa chegou e comentou assim: mas ele precisou ver o jogo 2 vezes para ver onde que ele errou? As pessoas acham que o cara ali dentro de campo, ele tá vendo o macro. Não, ele tá vendo o micro. Esse é o primeiro ponto. E nem na televisão a gente consegue ver tudo. E vocês acham que o Arteta chegou, botou lá e ficou 90 minutos assistindo o jogo? Não. Ele deve ter ficado 5, 6, 7 horas. Isso eu tô falando de 180 minutos, tá? Ele deve ter ficado muito mais. Estou falando dos primeiros 90, da primeira vez que ele viu. Ele deve ter ficado umas 6, 7 horas assistindo, vendo ali onde foi o erro, o que aconteceu e tal. Não é só assistir, ficar assim, igual cinema. Tô assistindo. Tá. Não. O Arteta não é esse cara. Ele olhou, parou, anotou. E ele fez isso 2 vezes. Eu já falei para vocês. O Arteta, ele é um psicopata. Ele trabalha demais. Ele trabalha muito. Então, o que eu falo é que eu quero muito, muito mesmo. Não é só por ser torcedor do Arsenal, mas esse grupo merece. Esse grupo merece ser campeão. O Arteta merece ser campeão. Pelo trabalho que eles vêm fazendo. É um trabalho muito robusto. Entendeu? Então ele precisa ser campeão. Para consolidar todo o trabalho e a qualidade do trabalho que ele vem fazendo no Arsenal. E aí aqui é como é que o jogo foi, né? Como aconteceu o jogo. O Arsenal dominou o jogo, tá? Só em 2 momentos aqui praticamente o Kairat teve um pouquinho mais de bola, mas de resto o Arsenal dominou muito a partida contra o Kairat. E aí aqui
tá a tabela, tá, da Champions League. Nem vi que tinha que intervalo e depois o resultado final, tá? Então a gente terminou a temporada, aí essa primeira fase de liga, com 24 pontos, tá? Liderança garantida aí da Champions League. E um ponto importante sobre essa questão da Champions League são os valores recebidos, tá? Muita gente às vezes fala o Arsenal tem que entrar com time reserva, o Arsenal isso, o Arsenal aquilo, entendeu? E assim, às vezes eu entendo, às vezes pede, o Arsenal tem que entrar com time sub-21. Só que o que acontece? As vitórias na Champions League, elas dão grana. E o Arsenal, só nessa primeira fase, dessa fase de liga, já faturou quase 50 milhões de libras em premiação. Tá? Foram mais ou menos 16 milhões pela participação. Tá? Isso em libras, tá, gente? 16 milhões pela participação. 1,9 mais ou menos por vitória. Então deu mais ou menos ali 14,5 milhões de libras. Mais quase 9 milhões e meio ali, vamos botar assim, por estar nas oitavas de final. E mais 8,6 milhões pelo primeiro lugar. Isso dá mais ou menos ali 49 milhões, 48,9 milhões de libras. Então, é importante a gente ganhar os jogos. É muito importante a gente ganhar os jogos. Porque se lá na frente a gente quer, por exemplo, vou falar da especulação que está ocorrendo, contratar o Julián Álvares, a gente precisa de grana. A gente precisa de grana. E é nesses momentos aí que a gente vai fazendo a grana. Então é importante. Por mais que às vezes a gente precise ali jogar com um time um pouco mais mesclado, é importante a gente sair com a vitória justamente para a gente arrecadar a grana, entendeu? A gente ganhar dinheiro com esses jogos. E aí, aqui a gente tem a tabela, tá? De como vai ficar. Depois são sorteados os potes, tá? Para saber o chaveamento, para onde quem vai para cada lado, tá? Mas, por exemplo, o Arsenal que foi o primeiro e o Bayern foi o segundo, eles só podem se enfrentar numa possível final, tá? Isso é o mais importante. Isso não mudou, tá? Outro ponto importante que mudou nessa temporada é que o Arsenal joga todos os jogos o segundo em casa, tá? Inclusive, eu não sei se foi o cara da TNT que falou, foi alguém da TNT, eu acho, falou assim, tem vantagem jogar a primeira em casa ou jogar a segunda em casa? O cara falou, não tem, eu não vejo essa vantagem e tal. Só que ele não sabe nada do que ele tá falando. Ele não sabia de nada que ele estava falando. Por quê? Eu já dei o exemplo aqui do jogo do PSG, da temporada passada, que a gente fez uma campanha melhor que o PSG e a gente jogou o segundo jogo em Paris. E não aconteceu, tá? Mas se tivesse acontecido, de ir para uma prorrogação, o PSG teria mais 30 minutos com a torcida incentivando. E outra coisa, se vai para os pênaltis, a torcida tem uma pressão ali, entendeu? Às vezes um jogador que não está muito bem, sente a pressão ali da torcida. Então, tem sua vantagem sim em jogar o segundo jogo em casa. Tem sua vantagem, tá? Então, os times que o Arsenal pode enfrentar: Borussia Dortmund, Olympiacos, Atalanta e Bayer Leverkusen, tá? Eu acho que qualquer um desses que o Arsenal pegue são times acessíveis, tá? Pra gente, a gente consegue passar desses times pra gente ir para as quartas de final. E aí depois a gente tem que ver como é que vai ficar o chaveamento, tá? Desses jogos. A gente tem ali um Chelsea-Barcelona, tá? Chelsea-Barcelona não, por exemplo, a gente vai ter
Ali no mesma faixa de grupo ali PSG e Newcastle. A gente vai ter ali na mesma faixa de grupo uma Juventus e um Atlético de Madrid. A gente tem um Real Madrid e Inter de Milão. Entendeu? O nosso, teoricamente, ali tá mais fraco. Entendeu? Então, assim, podemos ter times se matando aí já nesses playoffs. Tá? E a gente vai ficar ali de camarote assistindo esses jogos tudo certinho. E depois a gente tem que voltar aí para a Premier League. Tá? O Arsenal joga no sábado, 1h da tarde. Meio-dia, desculpa. O Arsenal joga meio-dia contra o Leeds United. Nessa rodada a gente é o primeiro a jogar. Tá? Então, daqueles ali que estão disputando o título, que teoricamente é o Arsenal, o Aston Villa e o Manchester City. O Manchester City é praticamente o último, né? Na verdade, o último é o Sunderland contra o Burnley, mas joga ali no domingo, no final do dia. Tá? Então, como eu falei, galera, a gente está na liderança, 4 pontos de diferença, então a gente precisa fazer a nossa parte primeiro. Tá? A gente precisa só fazer a nossa parte. Se a gente faz a nossa parte, chega lá no final a gente é campeão. A gente não depende de ninguém. Tá? Então, é fazer a nossa parte. A gente tem jogos difíceis vindo aí, então a gente precisa ganhar esses jogos aí da Premier League para a gente conseguir abrir, tentar abrir, né? A gente também não sabe como é que vão ser os jogos de Manchester e Aston Villa, então a gente precisa aí para a gente tentar abrir uma gordurinha a mais para os concorrentes ao título. Então, galera, é isso, tá? O que eu queria dizer para vocês campanhas perfeitas também não garantem títulos, tá? Isso é um ponto importante. A gente fez ali a nossa parte dentro da Champions League, a gente tem um time equilibrado, a gente tem um time muito bom, mas mata-mata é outro campeonato, entendeu? Mata-mata é outro campeonato e a gente precisa se impor nesses jogos, tá? Porém, eles constroem algo ainda mais importante, que é a convicção, tá? E este Arsenal, mais do que nunca, parece acreditar que chegou a sua hora de ser campeão europeu. Claro, o Arsenal tem o seu título europeu lá na Copa dos Campeões, né? Para quem não sabe, o Arsenal foi campeão em 1994 pela Copa dos Campeões. Então, mas aí nessa fase de Champions League e tal, a gente realmente não tem o título. E aí a gente tá cada ano chegando mais próximo, tá? Então, vamos aproveitar esse momento e torcer aí. Sábado a gente vai enfrentar o Leeds. Não vou fazer vídeo, tá? Devo fazer vídeo talvez só no final do domingo, entendeu? Porque eu vou para um casamento e aí vai ser um pouco longe. Na verdade, eu não vou nem assistir o jogo, porque o casamento é longe, então vou ter que sair cedo de casa. Então, é em outra cidade, uma cidade bem longe, inclusive daqui, da onde eu moro. Então, eu devo fazer vídeo só no domingo aí e espero que seja comemorando uma vitória, beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, like no canal, sininho para receber notificações. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Então, mais uma vez, obrigado e fui!